Uma questão que eu tinha achado muito interessante dentro desse estudo é que a gente sempre fala sobre como a gente como a gente fez essa questão de transpor todas as pessoas, ou a maioria das pessoas possível, do escritório para casa. E a gente sempre fala muito da parte técnica, e compramos notebooks, a gente conseguiu colocar VPN, mas tem muitas outras questões. Eu gostei muito que do estudo que a gente recebeu, você fala muito dessas discussões de metodologia, de referência, de como fazer que isso de uma forma holística tenha o menor impacto possível, seja o mais interessante possível para os seus colaboradores. Eu queria saber um pouco de você, como foi essa conversa? Eu acho que a conversa foi muito em cima, na minha visão, sabe, Mônica? A conversa foi muito em cima da gente tentar capturar um pouco o sentimento. A primeira coisa que eu queria te dizer é que, por exemplo, eu comecei na empresa já de casa. Meu primeiro dia foi 2 de abril. E eu comecei de casa, e eu me lembro, claro, algumas semanas antes, a gente planejando o início, você chegando, né, como CEO da empresa, e como é que você ia tentar fazer alguma conexão com as pessoas, né? Afinal, você estava assumindo aquilo. E aí eu vivi um pouco de dizer, poxa, como é que a gente vai fazer a minha apresentação para os principais executivos, a minha apresentação para o gerente de forma geral, a minha apresentação para toda a empresa. E aí aquilo a gente foi imaginando e eu fui sentindo, né, como era de alguma forma diferente e difícil, e a gente foi adaptando, etc. E eu acho que por aí, logo no primeiro, e claro, logo quando eu cheguei também já tinha um comitê de crise, né, como toda empresa tinha. A empresa já estava ali com 90 e tantos por cento das pessoas totalmente em casa. Como é um serviço de tecnologia, isso não é tão difícil assim, porque todo mundo de alguma forma já tem equipamento, a VPN existe, quer dizer, o processo em si de logística não foi tão difícil. Eu também já recebi todo o meu material, o laptop, tudo em casa. Então, assim, eu experimentei de primeira mão, né? Tudo aquilo que a empresa tinha em 15 dias montado para receber alguém novo, né? Então, acho que foi legal. E eu acho que a partir dessa constatação da dificuldade que eu estava também vivendo e que todo mundo estava vivendo junto, a gente realmente começou a pensar, poxa, a gente precisa entender e assim, todo mundo estava muito impactado, principalmente logo nas primeiras semanas, foi uma coisa assim, né, a gente só falava um pouco disso, né, se você me lembra um pouco, e aí a gente, não, vamos ver se a gente faz uma pesquisa, mas não faz uma pesquisa só, assim, muito só técnica, a gente queria também fazer uma pesquisa que tivesse, capturasse um pouco do sentimento que as pessoas estavam passando, sabe, Mônica? Então, e a gente disse, olha, então se a gente fizer uma pesquisa que chama Quant, né, que é simplesmente um questionário com a quantidade e acabou, isso vai ser legal, isso vai dar input, mas isso não vai capturar exatamente. Mesmo que nessas perguntas eu faça perguntas sobre o sentimento, entendeu? Então a gente tinha algumas perguntas que eram mais técnicas em relação, por exemplo, ao tempo que eles expendiam na ida e volta para o escritório, ou quanto mais de trabalho, como elas estavam se virando, isso é tudo meio técnico. Mas a gente criou uma sessão chamada Afeto, né? Que era para ver como é que as pessoas se sentiam. Será que você está se sentindo um pouco deprimido? Será que você está se sentindo. Mas a gente falou, não só vamos olhar o sentimento negativo, mas vamos ver o sentimento positivo também, né? Se as pessoas estão se sentindo mais criativas, a gente se sentia mais criativo, porque, como eu te comentei, aquele negócio eu tinha que chegar e a gente inventou uma coisa diferente. Eu fiz um videozinho e o vídeo não podia ser nem muito longo, nem muito curto, e tinha que ser feito nessa direção ou naquela direção, e eu tinha que falar e coisa e tal, e eu tinha que ler. Então, assim, ali foi uma super adaptação, e aí o sentimento foi muito importante. Mas, novamente, a gente falou, então vamos fazer quanti, que é isso, é perguntar, ver a quantidade, mas vamos fazer quali também. Vamos pegar algumas pessoas representantes, né, tanto de gênero, como de local, como de tipo de trabalho, e vamos falar com elas, né? Vamos pegar os resultados, né, que a gente teve da pesquisa Quanti, depois de analisado, e nessa análise o que foi legal é que a gente fez muita coisa de cross-reference, né? Foi olhar como é que esse dado bate com esse, como é que isso vai com aquilo. E a partir daí a gente criou, e desde o início já existia uma criação de algumas hipóteses, né? E aí o que você buscava com a Quant era confirmar ou não aquelas hipóteses, e depois disso a gente ir na Quali e fazer realmente um bate-papo com as pessoas
para entender se aquelas coisas que estavam sendo feitas, como é que elas se refletiam nas pessoas, assim, que aí não era só a descrição ou, né, a entrada daquilo, mas é como é que a pessoa estava se sentindo por detrás. E aí a gente fez, foram mais de 10 ou 12 entrevistas, buscando essa parte quali. E eu acho que é isso que tornou a pesquisa muito rica, sabe, Mônica? Eu acho que Uhum. essa metodologia, essa visão da gente dizer, olha, vamos fazer umas hipóteses, vamos atuá-la, vamos perguntá-la, né? Não só no sentido técnico, mas também de emoção, e vamos no final fazer essa pesquisa quali, que aí tenta checar o que foi aquilo, o que foi que a gente tentou fazer. Então, não sei se eu deixei uma resposta muito grande, Mônica. Você me ajuda aí, senão o Ricardo, esse pernambucano, gosta muito de falar. Aí Não, já mas é vi. interessante para a gente poder entender como foi a proposta da pesquisa e como ela foi feita mesmo, tanto para poder pegar a parte quantitativa, quanto realmente a impressão, o sentimento das pessoas, porque foi um período muito totalmente diferente. E uma coisa que você falou também, que já vou adiantar uma pergunta que eu queria fazer, é que Claro. agora que a gente está há 3 meses dentro de casa, praticamente, a gente fala muito sobre como o home office ajuda, como o trabalho remoto ajuda, mas também tem questões que são mais sensíveis. E uma dessas que a gente vê muitos estudos falando é a referência sobre a perda de cultura. Sim. Tanto na questão de promoção, de você fazer uma avaliação de desempenho para poder você balizar os pontos fortes, os pontos fracos, você conseguir fazer uma promoção, você perde um pouco de base que o trabalho presencial fornece. E no seu caso, um dos pontos que eles falam, as pesquisas em geral falam que é muito importante e fica um pouco mais crítico quando a gente fala em trabalho remoto, é a adaptação. Porque foi uma coisa que você acabou de falar. Você começou a entrar no começo, você entrou no começo de abril dentro aí da Everest, você foi anunciado no final de abril, no meio de tudo, quando realmente a gente já estava uma parte um pouco bem mais restrita do que a gente está conseguindo estar agora dentro da pandemia. Eu queria entender, dentro da sua experiência, o que você sentiu de dificuldade dentro dessa questão de adaptação e como você acha que isso pode ser contornado no futuro? Olha, eu acho que esse é um tópico muito legal, Mônica, porque eu realmente acredito que o tema o trabalho remoto veio para ficar, né? Então, ele tem um lado que eu acho que é muito positivo, que é justamente o fato de que você conseguir ter acesso ou buscar pessoas independente da própria geografia, né? As pessoas, dependendo do tipo de trabalho, elas vão poder executar o trabalho, né, remotamente. Isso significa que talvez elas possam morar, né? Ou viver, ou a gente buscar, por exemplo, talentos em Pernambuco, que você falou, entendeu? Que de repente, talvez há 3, 4 meses atrás, eu não imaginaria tê-los, entendeu? E aí o desafio está justamente nessa parte da cultura também, porque você não pode ter simplesmente pessoas espalhadas por aí sem ter a conexão com os valores, com a visão da empresa, com a cultura da empresa. Eu acho que a gente está aprendendo, isso aí não tem nenhum manual. Eu acho que o que aconteceu um pouco comigo, e para mim foi muito legal, foi o fato de que, talvez pelo momento, Mônica, estava aí, eu comentei isso por acaso, numa outra entrevista, eu acho que pelo fato de que está todo mundo preso, ficou todo mundo mais solto. Vou te falar sério. Eu acho que as pessoas estavam, parece, mais abertas a falar, a conversar, entendeu? Então, realmente, na criatividade, o que eu fiz foi realmente fazer entrevistas um a um, né, com cada um dos executivos que a gente tinha, com cada e até mesmo com os gerentes. Eu ontem mesmo eu faço tipo um happy hour com os gerentes novos. Então, eu tiro 3 gerentes, a gente passa meia hora, 6h30, 7 horas, e bate um papo, sabe? E aí eu pergunto sobre eles falam 5 minutinhos, eu falo sobre mim também, e a gente troca uma ideia sobre a empresa. E isso é isso que está me fazendo capturar a cultura da empresa, sabe? É conversar com as pessoas. Então, o que a gente está trabalhando é justamente montar um chamado onboarding que permita justamente que a pessoa fale, na minha visão, com o maior número de pessoas possível dentro da empresa, que já estão na empresa, entendeu? Ou seja, não só os seus chefes diretos, mas muitas vezes pessoas que não são seus chefes, que trabalham em outras áreas. Isso eu acho que é muito diverso, sabe? Ou seja, para que a gente possa justamente fazer, a gente brinca, você não sei se você viu, o logo da empresa e tudo tem muito verde. Então a gente brinca de sangue verde, entendeu? E aí a discussão é como é que a gente faz transfusão de sangue verde justamente para essas pessoas que chegam de forma remota. E nesse sentido, a gente está olhando, como eu te falei, olhando algumas técnicas, alguma coisa, uma parte delas é essa.
é tentar misturar o número maior de pessoas, é tentar fazer realmente eventos, né, que tragam essas pessoas juntas. Eu tenho que te falar, você que também tem um pouco do pezinho lá, ontem não, na quarta-feira, a gente fez um arraial virtual, Mônica. Hum. Foi muito legal, mais de 1.000 pessoas conectadas, entendeu? E a gente fez uma quadrilha virtual, vou te mandar o vídeo, ficou muito bacana. As pessoas que a gente fez, assim, né, os cavaleiros, né, Sim, saudando as damas e coisa e tal, o passeio, todo mundo, as janelinhas, todo mundo dançando, entendeu? Para que a gente visse a equipe junta. Os sócios todos estavam super fantasiados, sabe, de caipira. A gente recitamos cordel. E essa é uma empresa que tem muito estrangeiro, entendeu? Então, tem muitos espanhóis, tem chilenos. E aí foi muito legal ver os executivos estrangeiros, entendeu? Você pensar em um espanhol recitando um cordel, entendeu? Todo vestidinho ali de caipira. E isso faz. Eu tô explicando tudo isso porque eu acho que os eventos, a conexão. Isso faz a conexão, sabe, mano? E isso demonstra o valor da empresa, isso demonstra o objetivo principal do evento. Foi um pouco de agradecer às pessoas o foco que elas têm tido na, na, né, com os seus clientes, com o trabalho nesse tempo de quarentena, entendeu? Se quiser também te mandei até justamente, eu fiz uma pequena publicação justamente no LinkedIn sobre isso, dizendo, olha, foi jóia, a gente fez o Arraial, foi para agradecer todos aí. E a reação das pessoas é muito legal também, entendeu? Porque as pessoas se sentem conectadas. Então, eu acho que a forma com que a gente pode trazer essa conexão cultural é através disso, é através de conectar as pessoas com mais pessoas, mesmo que seja pela telinha, entendeu? E que nesses eventos, nesse processo, você passe as mensagens que você quer passar, entendeu? E aí você capture elas. Novamente, Mônica, eu não sei se consegui responder exatamente a tua sim. pergunta, mas Sim, era uma das questões que eu realmente queria ver. Essa importância de você conversar com outras pessoas que já trabalham para você entender mais o clima, né? Não só falar com o RH, por exemplo, porque em geral tem só uma visão da empresa. Com mais pessoas você consegue ter uma visão mais do todo, né? exatamente, principalmente com o que eu sinto é que nessa empresa eu tenho visto assim, a cultura é muito forte, sabe, Mônica? Assim, as pessoas que realmente estão dentro da empresa, aí novamente brincando com aquela, todo mundo fala que tem sangue verde, sabe? E as pessoas realmente vivem muitos valores. Essa empresa tem uns valores muito legais. Um dos valores que é muito legal é chamado liberdade. Ô, gente, deu um branco aqui. Liberdade responsável, que quer dizer que a pessoa vai tomar a decisão certa, ela vai ter a liberdade de ter autonomia da tomada de decisão e ela vai tomar isso com responsabilidade. E aí eu acho que tem um super exemplo que eu, ao chegar na empresa, lá no comitê, a gente está discutindo logo naquelas primeiras semanas, né? Como é que a gente ia apoiar as pessoas que estavam em casa, e aí as ideias, vamos fazer um kit, aí manda para a pessoa uma cadeira, um mouse, um não sei o quê, aí faz o kit, a outra pessoa, não, mas o que é importante é que as pessoas precisam disso, precisam daquilo, e aí de repente alguém falou, não, gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar dinheiro. Não, mas aí a gente não sabe se a pessoa vai comprar aquilo, não, mas não interessa, o interessa é que se a gente der a liberdade para a pessoa comprar o que ela precisa, a gente vai exercitar o valor da empresa, que é a liberdade responsável, entendeu? Então, se a pessoa recebeu, e aí a gente passou um valor para todo mundo igual na empresa inteira, entendeu? Que dava realmente, aí o pessoal de compras fez um levantamento de cadeiras que eram legais, de conexão, de suporte de laptop, de mouse, de pad. Então tinha uma lista de coisas para ajudar as pessoas, entendeu? Mas a gente deu o dinheiro, entendeu? Por quê? Porque aquilo era exercitar a liberdade responsável. Era deixar a pessoa com a liberdade de fazer o que ela quer e a gente acreditar que ela iria fazer a coisa que fosse correta, entendeu? E talvez, a gente até falou, talvez se a pessoa já tiver a cadeira, já tiver não sei o quê, mas tiver com uma situação econômica mais complicada, bota aquilo uma poupancinha, deixa ali separado para ajudar talvez alguém do que está precisando, né? Então acho que foi legal, eu me senti muito bem nessa decisão com o grupo e nesse momento, Mônica, o que eu vi foi assim a, o exercício do valor na prática, sabe? Porque às vezes a gente vê muito esse negócio dos valores escritos, né?
mas às vezes eles não se executam, né? E nessa hora, poxa, a gente realmente exercitou a liberdade responsável. E eu fiquei contente com isso. Uma das coisas que também estava dentro da pesquisa é sobre essa questão de home office, de liberdade, e eu gostei muito que as pessoas falaram que um dos maiores ganhos foi com o tempo, que é uma coisa que a gente percebe bastante, especialmente morando aqui em São Paulo, que é uma cidade que tem mais trânsito. E a Everett, se eu não me engano, fica nas Nações Unidas, né, que é uma região que tem Isso. bastante trânsito. Oh, A gente trabalha perto também, lá na Intemida. sei. E esse ganho de tempo é muito sensível, mas também tem o outro lado que você trabalhando em casa, você não consegue, às vezes, ter o tempo realmente de parar. E agora terminei de trabalhar, vou fechar o notebook, vou ficar com meus filhos, vou ver um filme, vou lavar louça, vou fazer qualquer outra coisa que não trabalhar. E eu gostei muito da pesquisa que vocês já identificaram que isso também existe dentro da empresa, apesar de muitas pessoas conseguirem usar realmente o tempo de formas extra-trabalho, extra-corporativas, mas há pessoas realmente que têm esse problema de. Não é nem problema, é realmente essa dificuldade de você conseguir desligar do trabalho, estando em casa e fazer outras coisas. E que vocês estão pensando em alternativas para conseguir fazer mais essa diferença na vida das pessoas, para elas ficar um pouco mais claro esse momento do qual agora eu trabalho, agora eu não trabalho. Eu queria que você explicasse um pouco sobre como isso está sendo dentro da empresa e se vocês tiverem alguma medida, alguma iniciativa que já está um pouco completa, você pode dividir. Olha, hoje a gente tem, justamente, estamos discutindo e tem já algumas ações em andamento, Mônica, que é uma campanha, entendeu? Está até definindo aí o nome, coisa e tal, pode ser uma campanha que vai ser Dá um Tempo, entendeu? Que é justamente isso, a gente ganhou tempo com a pandemia, né? Com a quarentena, a gente terminou ganhando muito tempo. Você tem uma ideia? A gente, pelo levantamento que a gente fez, olhando justamente quanto metade das pessoas demoravam mais de 1h30 a 2 horas para ir e voltar. Então, se você olhar, metade das pessoas ganharam praticamente de dia útil quase 20% do dia, né? A gente perguntou lá o que elas faziam com isso. Não sei se você viu que para mim foi um dado muito legal. Que uma parte trabalhava mais, outra parte tinha as tarefas domésticas, mas a maior parte, Mônica, estudava, usou o tempo para estudar. E a quantidade de novos certificados e coisas desse tipo tem sido muito legal. E a gente tem incentivado muito isso. Ou seja, da pessoa usar o seu tempo. A gente tem uma universidade corporativa, a gente tem muitos cursos dentro da empresa e a gente tem puxado e feito campanhas para que as pessoas usem esse tempo para justamente saírem mais fortes, melhores disso, entendeu? E eu, pessoalmente, estou sempre olhando e tentando incentivar esse tipo de coisa para olhar quantos certificados a gente teve, quem foram as pessoas. Eu acho que isso é muito legal. Mas voltando talvez à tua pergunta principal, a gente realmente está numa discussão de uma campanha que já começou, que é realmente essa brincadeira, ou a gente não fechou o nome, mas pode ser esse, dá um tempo. E a visão é falar de coisas como o seguinte, olha, vamos fazer reuniões de 50 minutos e não de 1 hora. Porque aí a gente deixa 10 minutos para você dar uma andadinha, para você sair da cadeira, né, para você ir e voltar. Eu acho que até a nossa estava marcada em 50, não estava? Isso, 50 minutos. Pois é, e aí assim, é um padrão que a gente tem tentado fazer para permitir que as pessoas tenham uma folga entre uma vídeo e outra, porque senão fica 3 horas, 4 horas seguidas em vídeo e isso não é legal. Então a gente lançou esse padrão da hora de 50 minutos, a gente também está tentando trabalhar no e-mail, aliás, desculpa, no Outlook, né, que é não, o Outlook é o e-mail, é naquela parte do calendário, Ah, de sim, tentar colocar o horário do almoço numa cor diferente, entendeu? sim. Para pedir, olha, não vamos marcar nada nesse horário, entendeu? Qualquer coisa que a gente faz em termos dos executivos ou da gestão acima, qualquer coisa acima das 6 horas ou das 8 horas, tem que ser colocado como opcional, entendeu? E tem que ser alguma coisa que é feita como por exemplo, como eu falei para você, um happy hour, alguma coisa assim, tem que ser um bate-papo, não pode ser um trabalho. Porque a gente não pode marcar as coisas do trabalho depois de um horário que não é razoável. E assim ajudar as pessoas também a não fazerem isso, né? Então tem uma série de ações, desde assim a hora de começar, a gente está até vendo algumas ações de tecnologia que talvez restrinja o acesso a determinadas ferramentas a determinado horário. E aí a gente com isso diga, olha, o horário para a gente fazer isso é esse, não aquele.
com isso também a gente realmente ajuda. A gente também tem alguns cursos que estão sendo colocados justamente, que estão muito em moda, né? Mas é o tema da gestão do tempo, né? Mas é uma gestão do tempo, Mônica, que mais e mais eu tenho visto, que eu acho que é bem legal, é uma gestão do tempo associado também a cada pessoa, né? Às vezes você tem que tentar mostrar para a pessoa, olha, tem pessoas que são super produtivas de manhã, tem pessoas que são super produtivas à noite, né? E aí ver se a gente consegue fazer gestões do tempo que não são padrão para igual para todo mundo, entendeu? Que você permite que as pessoas, não é como eu estava dizendo, de repente a pessoa que sente melhor de manhã começa mais cedo, mas acaba mais cedo também. Então, um pouco de horário flexível, né, nessa discussão, a gente também está discutindo e tem algumas implementações já feitas aí nesse sentido. Então, acho que tem um pouco isso, assim, de a gente... temos também muitas discussões, assim, algumas palestras sobre meditação, entendeu? Alguns temas, assim, que realmente ajudam, pelo menos, as pessoas, né? A ficarem um pouco mais ligadas sobre o conceito de conscientes, né? Do seu tempo e daquilo que ela está fazendo. Realmente, a gente tem bastante preocupação com o que chama-se burnout, né? Ou seja, como é que as pessoas podem realmente, em determinado momento, quer dizer, ter uma produtividade crescente, mas depois ter um problema, né, de saúde, inclusive. Então é uma coisa que a gente leva muito a sério e a gente tem vários canais, por exemplo, dentro da empresa que permite que a pessoa ligue e se consulte e pergunte, entendeu? Mas eu acho que o nosso principal foco aqui é com os gestores, com os líderes, entendeu? São as pessoas que dão os exemplos. E esse é um outro foco incrível da campanha, dizer assim, olha, a liderança, por exemplo, tem que ser feita sempre. Então, até eu, entendeu, pessoalmente, ah, assim, procuro me atentar muito, sabe, Mônica, assim, de não estar mandando coisa fora do horário, de não estar fazendo nada que justamente não seja visto como, fala tal coisa, mas na hora faz diferente, né? Então, o WhatsApp também é uma ferramenta muito perigosa nesse sentido, né? A gente está sempre, né, mandando e aí, de repente, você não olha que são 10 da noite, você não percebe, né, que realmente você está na hora do almoço e a pessoa, às vezes, se sente meio pressionada, né, a responder algo, principalmente se você é o líder, se você, né, é o gerente. Imagina se você é o presidente da empresa, né, que fica mandando para as pessoas aí determinada hora. Então eu pessoalmente também tenho olhado muito isso, que é para não deixar. E quando acontece e tal, eu logo coloco, ou embaixo coloco ela, não é para me responder agora, não precisa, sabe? Se era só para lembrar isso, para a gente falar na segunda-feira, ou sabe? Amanhã a gente conversa, por favor, boa noite, bom descanso, que é para não deixar nenhuma impressão que a pessoa precisa retornar naquele momento. E dentro das coisas que você falou, acabou casando com outra dúvida que eu tinha, outro ponto que eu vejo que é muito importante agora para as empresas, que é realmente saúde mental. De você falando de burnout, de questão de mindfulness, de meditação, para você conseguir ser mais focado e um pouco mais estável emocionalmente. E essa é uma questão que sempre, em geral, foi meio que deixada de lado em muitas empresas, mas agora, com todo o contexto da pandemia, como trabalhando em casa, sim. E tem toda essa questão de, por exemplo, muita gente trabalha com o marido, tem que negociar com o marido, com a esposa, e tem os filhos que estão estudando, e tem a casa que você precisa arrumar, e tem muitas outras coisas que você precisa ver, e acaba realmente tendo uma carga mental muito grande. Eu queria entender um pouco com você a sua percepção de se a saúde mental, se essa questão tanto de muitas empresas estão fazendo agora conversas, incentivo à terapia, incentivo a conversas. Se você acredita que esse é um tema que a gente vai conseguir deixar dentro da pauta das empresas, da mesma forma que a gente fala que a qualificação é importante e competitiva, essa saúde mental ela também pode entrar nessa seara de é importante para o desenvolvimento das empresas, dos funcionários. Sem dúvida. Eu tenho que ser assim, otimista nesse sentido, Mônica. Eu acho que a gente não foi uma semana, entendeu? Vão ser 3, 4 meses, entendeu? E eu acho que esses 3 ou 4 meses vão marcar a gente, né, como líderes, como pessoas. E eu acho que isso vai imprimir ali no cantinho, talvez realmente daqui a 10 anos ou 5 anos, aquela cicatriz nem apareça mais, esteja lá no cantinho,
mas eu tenho a impressão que ela pode gerar nos próximos anos, né, uma mudança de mindset, uma mudança de comportamento que seja um pouco mais perene. Eu acho que as visões sobre, né, a importância das coisas no ser humano, eu tenho uma visão que otimistamente ela vai mudar, sabe? Então, eu tenho a impressão que temas como esse, né, sobre o bem-estar humano, sobre a simplicidade, sobre a conexão com as pessoas, é engraçado que eu acho que, e eu gostei também que um dos temas que a gente saiu muito cedo foi um moto que a gente chamou More Connected Than Ever. E como Everest tem Everest, sabe assim, então More Connected Than Everest, entendeu? Então a gente trabalhou muito uma visão assim que a gente está mais conectado, entendeu? Por mais que a gente esteja distante, a gente está conectado. Eu acho que essa parte assim não só de conceitos como esse que você falou, que é o desenvolvimento mental, a saúde mental é importante, essa conexão das pessoas, sabe assim, o lado humano do líder, a conexão desse líder com as pessoas, entendeu? E esse exemplo, eu acho que ele vai se perdurar, ou seja, eu acho que ele vai mudar um pouquinho, quer dizer, é como se o ponteirinho muda um pouquinho, sabe? Baseado no que a gente viu aqui. Então, eu tenho que pensar que isso sim vai estar nas empresas do futuro, assim, na pauta da empresa do futuro, sem dúvida. Você tem visto iniciativas dentro dos clientes ou dentro de outras empresas, de outros colegas? Você tem visto iniciativas nesse sentido que sejam um pouco mais perenes, não tão pontuais assim? Não, eu não posso dizer que eu tenho tanto exemplo não, viu, Mônica? Assim, eu vou ser muito sincero, assim, até porque, justamente, assim, eu tenho falado com outros CEOs também, até dentro da próprio grupo de tecnologia, que eu acho que é um grupo, é um setor, né, que é um setor muito jovem, um setor normalmente muito avançado, é um setor, né, que se você vê que é um setor de ponta, principalmente nesse sentido do trabalho remoto, porque ele já era uma realidade nesse setor, né? E com todos eu vi preocupações, ou seja, com vários desses líderes que eu conversei, líderes de empresas muito grandes, importantes também em tecnologia, a preocupação também estava lá, sabe, mano? Agora, te falar que a gente trocou uma ideia específica sobre ações, eu sinceramente não posso te falar. Mas lendo as reportagens, né, lendo o que está acontecendo, eu acho que isso já é um assunto que permeia realmente, pelo menos o setor que eu sou mais próximo, sem dúvida. Sim. E dentro da questão de coisas que acabaram surgindo com o home office ou o trabalho remoto, ou acabaram sendo aceleradas, não tem como não falar da digitalização. É verdade. Sim, e uma das coisas que a gente vê que são exemplos mais comuns dentro das empresas é como a gente está fazendo agora, conversando via aplicativo para videoconferência e também utilizando outros serviços de comunicação, como o Skype, como o Asana, como o Slack, realmente usando serviços que muitas pessoas até tinham nas empresas, mas não usavam tanto, ou usavam de forma pontual, agora realmente usando de forma diária para conseguir se comunicar. Eu queria entender contigo, dentro da sua experiência, tanto com os seus clientes, outros exemplos também de setores ou de áreas que realmente de produtos que acabaram tendo uso acelerado por conta do trabalho remoto mesmo. Sem dúvida. Mônica, o que eu sinto muito no nosso cliente, a gente tem um conceito dentro da Everest que a gente tem falado muito, que é phygital, ou seja, é a fusão do físico com o digital, etc. E eu acho que nessas áreas a gente tem sentido um avanço muito grande, principalmente no tema do papel, né? A gente também tem algumas operações, justamente, onde a gente faz automação, né? Então, seja através dos chamados RPAs, né? do Robot Process Automation, seja através também de muitas outras tecnologias, principalmente de inteligência artificial, de assistente virtual, entendeu? Assim, a gente tem feito, e esse tipo de coisa acelerou nesse processo, entendeu? Por exemplo, assistente virtual, a gente tem um cliente onde a gente fez e já tinha uma parte implementada e ele deu uma acelerada nessa parte da assistente virtual para que os vendedores pudessem fazer o acesso de voz, entendeu? E perguntar, olha, eu queria saber o preço do produto tal, na região tal, etc. E o assistente virtual foi lá e busca rapidamente aquilo. A gente viu também a tecnologia da inteligência artificial realmente buscando proativamente identificar problemas e fazer até justamente através da própria assistência virtual ligar para as pessoas e lembrar
de determinado pagamento ou verificar determinada informação para antecipar um problema, entendeu? Então, tanto a inteligência artificial, o assistente de voz, eu acho que outra coisa que foi muito a digitalização de documentos, né? E a conexão dos APIs com softwares, né, que fazem isso, para evitar, inclusive, o manuseio deles. A gente tem um cliente que é uma grande seguradora e a gente faz, Mônica, assim, um paperless, entendeu? Um processamento quase paperless, entendeu? De coisas que exigem assinaturas e documentos, entendeu? Porque como não exige assinatura, é fácil, você vai, entra no aplicativo e faz. Mas se você tiver algumas assinaturas, e como você sabe, o Brasil ainda é muito burocrático, né, sobre alguns aspectos, então, assim, essa conexão com os softwares de digitalização e leitura de papéis tem sido muito importante para que a gente consiga realmente automatizar e digitalizar aquilo que eu estava comentando. Então, todas essas tecnologias têm sido diferenciais nesse sentido. E a gente sente uma aceleração nos projetos e nos planos de digitalização das empresas, entendeu? Todo o conceito também que a gente está trabalhando bastante nesse tema de digital é o touchless, né? É a visão de que você tentar fazer as coisas sem tocar, né? Até porque isso normalmente diminui o contágio, então toda a parte do uso, né, de wearables, né, para que a gente consiga fazer com menos, né, contato, pagamentos ou decisões ou geolocalizações, né? Então a gente tem também uma plataforma chamada Ecos, que é justamente de telemedicina, que é também associada à presença, à geolocalização. Isso tem também uma componente muito forte de privacidade de dados, né, de como é que você captura aquilo dentro da ferramenta e, ao mesmo tempo, você garante, né, a individualidade e o respeito, né, aos dados individuais de cada um. Então, eu acho que todas essas tecnologias, sabe, Mônica, tem ganho uma velocidade grande nesse contexto da digitalização. Claramente a gente sente dos clientes e de projetos reais, viu? Assim, a gente tem vários que foram acelerados e que, graças a Deus, isso vem no chamado contrafluxo da crise, né? Então, a gente continua, só para você ter uma ideia, Mônica, desde realmente do início da pandemia, a Everest contratou mais de 400 pessoas. E aí isso é muito legal, a gente continua com mais de 100 vagas em aberto, então estamos buscando pessoas, entendeu? Por quê? Porque alguns, principalmente quando você pensa também em toda a parte ágil, né? Todas essas metodologias ágeis e a necessidade da empresa em fazer aquilo mais rápido, sabe? Ou seja, que a eficiência traga aquilo. Então, novamente, voltando à tua pergunta, metodologias ágeis foram realmente um dos temas que avançaram bastante para a chamada digitalização, entendeu? Porque não adianta saber o que fazer, você tem que fazer isso mais rápido, melhor e até de forma muito mais produtiva. Então, as metodologias ágeis e os clientes passaram realmente a nos demandar, não só na área de TI, mas principalmente nas áreas de negócio. Eu acho que foram as áreas que mais, assim, buscaram, não, agora a gente tem que se transformar. Peraí, mas como? E aí a metodologia ágil chega como um formato muito legal. Sim, e é uma coisa que vai muito em conta do que eu estou vendo. A gente estava fazendo alguns posts de vagas, que a gente faz bastante na Computer World, e uma das coisas que me chamaram muita atenção é muita gente buscando Agile Master, né? Que seria o coordenador Isso. do Ágil. Aquele negócio que eu te falei, assim, o tempo que as pessoas estão usando, né, para estudar, muita certificação, muito bacana isso. A gente tem acompanhado e tem principalmente reconhecido, né, dessas pessoas, esse esforço, porque realmente vamos sair mais fortes, né? É uma coisa ruim que talvez traga uma coisa boa para a gente, que é isso. Sim, é isso que queremos. E dentro da pesquisa, uma coisa também que me chamou muita atenção é o ponto que a Everest falou que ia aproveitar essa oportunidade para fazer a transformação em si mesma, né, para tornar o ambiente de trabalho mais qualitativo e satisfatório. E eu queria entender um pouco sobre tipo, quais insights, quais percepções que vocês tiveram de coisas que vocês veem que agora a gente pode mudar. Tipo, olha, isso a gente não sabia que era um problema ou que era uma necessidade, agora a gente vai conseguir endereçar.
Eu tenho a impressão que, para mim, eu diria que nessa linha, Mônica, foi muito em cima da proximidade com as pessoas, entendeu? Uhum. Então, na medida que uma empresa cresce, como a nossa, que vem crescendo muito ano a ano, etc., a quantidade de pessoas vai aumentando, né? E aí você tem hoje mais de 2.700, estamos chegando a mais de 2.800 agora. E aí quando você chega no nível de 3.000 pessoas, você fica com a dificuldade de conexão, entendeu? E aí você faz eventos, você reúne, faz reuniões, você puxa de clientes, você puxa de não sei o quê. Mas eu acho que o que foi legal, o insight aqui, foi que a gente pode usar mais a tecnologia para se aproximar das pessoas, entendeu? E existe uma aproximação e o nível de aproximação é legal, entendeu? É, 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 o que eu acredito é que realmente eu acho que o grande ensinamento foi que a gente pode estar mais perto das pessoas, mesmo estando longe delas, entendeu? Se eu posso dizer aquela história do more connected than ever, né? Eu acho que é isso. A grande, para mim, eu não tinha uma expectativa. Quando eu pensei a minha chegada, não, então eu vou lá, vou visitar uns clientes, vou fazer talvez, né, um evento em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, a gente tem um grupo grande em Uberlândia, que é um centro de serviços, então é muito legal, então eu vou lá e falo com todo mundo, e aí não pode viajar, não pode juntar, então, peraí, como é que a gente vai fazer isso? Aí usa a tecnologia e consegue. Eu estou falando, no Arraiá Virtual, tivemos mais de 1.000 pessoas, mano. 1.000 pessoas assistindo, entendeu? Um evento. Tinha um DJ, tinha também um bartender mostrando como é que você faz o vinho quente, sabe aquele negócio. Aí teve uma receita, não sei o quê. Buscamos também um comediante para fazer uma meia hora de um showzinho de comédia e coisa e tal. E aí você tem as pessoas, aí, e o mais legal foi ver assim, as fotografias que a gente recebeu, sabe? Pessoas que montaram uma mesa em casa com as coisas juninas. Outro cara que foi muito engraçado, a foto que para mim foi muito legal, foi um cara que fez uma fogueira, foi vamos dizer, pro quintal da casa com a fogueira, e estava ele, a fogueira e o laptop com a festa tocando, entendeu? E ele lá, sei não, brincando com alguma coisa. Para mim isso é estar perto das pessoas, sabe? Assim, isso é muito importante. Então, assim, o que eu tiro mais disso é que a gente pode usar a tecnologia para estar próximo às pessoas. Não sei se, se realmente responder a tua pergunta, mas assim, é muito meu sentimento nessa hora, entendeu? E essa conexão. Sim, e é uma coisa, a gente usa a tecnologia como um paliativo, né? Ah, eu não vou conseguir ir, É. então vou ser obrigado a usar a videoconferência. Agora a gente viu que realmente pode estabelecer relações por meio desses canais, eu acho. Mas uma coisa, deixa eu te falar uma coisa que talvez, novamente, talvez seja realmente bastante dentro daquilo que você me perguntou. O que é que a gente aprendeu? O que é que. Cara, um negócio que foi bem legal, e agora eu lembrei bem quando você começou a falar isso, é o seguinte. Você lembra que eu falei que eu tenho um centro de serviço em Uberlândia? Sim. Então, o centro já trabalhava com as equipes de clientes, inclusive, eles faziam muito trabalho, coisa e tal. E a ideia é que o centro não é uma coisa que você faz aqui e joga para lá e joga de volta. O centro tem que trabalhar em conjunto. Então, a gente já fazia parte do trabalho de forma com a equipe remota. Mas olha que interessante, Mônica. O que acontecia era que esse grupo que estava no cliente, ele estava presencial. Esse grupo que estava em Uberlândia estava presencial também. E eles faziam por videoconferência a conexão entre eles. O que acontecia muito, eles reclamavam, é que, principalmente, o pessoal de Uberlândia se sentia um pouco menos atendido, ou seja, às vezes não escutava direito, às vezes o papo aqui começava a rolar e eles ficavam meio de fora, entendeu? E o que foi legal é que quando ficou todo mundo remoto, essa conexão, entendeu? E essa produtividade se deu de uma forma muito diferente, ficou todo mundo igual, mano, entendeu? E no momento que ficou todo mundo igual, a comunicação fluiu muito melhor entre os times, entendeu? E uma das coisas que a gente justamente está discutindo para o futuro é como é que a gente mantém algumas das coisas que foram boas, entre elas essa, entendeu? O sentido de que alguns tipos de trabalho, mesmo que existam grupos presenciais, que eles sejam executados de forma remota, entendeu? Sim. Por quê? Porque se você botar três, quatro aqui, eles vão ficar falando entre si e esses aqui vão sobrar, entendeu? Sim. Dependendo do tipo de trabalho que está sendo feito. Então,
para mim foi um insight muito importante que a gente está usando agora, inclusive no chamado redesenho do escritório. No redesenho do escritório, que a gente quer ter a possibilidade de ter realmente equipamentos e posicionamentos nas salas ou nos próprios cubos, né? Nos próprios posições, né? Que permitam que esse trabalho remoto seja feito mesmo à distância. Então, talvez equipamentos que melhorem, né, a conexão, etc., de todo mundo para que isso ocorra. Porque a gente acredita que mesmo no trabalho, mesmo no físico, as pessoas ainda vão ter que manter algo de remoto. É engraçado, né? Sim, especialmente para, como você falou, né, esses trabalhos que são um pouco híbridos com pessoas remotas e pessoas internas, em geral, realmente dava muito problema. Você se sentia desassistido mesmo. Pois é, tinha um grupo lá que tocava aquilo e você ficava assim totalmente fora do que estava passando, né? Sim. E agora, quando está todo mundo igualzinho, todo mundo levanta aquela mãozinha, faz não sei o quê, e aí você consegue fazer o trabalho melhor, né? Sim. É, e também uma dúvida que eu tenho dentro dessa questão de gestão de empresa, até você falando de redesenho de escritório, é sobre realmente aprendizados. Eu sei que a gente ainda está passando por isso, mas a gente passou por 3 meses. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção dentro dessa crise é que o líder brasileiro, em geral, ele não precisou lidar com crises que saíam do escritório, tipo questões geopolíticas, questões de doença, de trabalho. A gente sempre foi um país protegido nesse sentido. É E, verdade, nunca tivemos desastres, né? Assim, os sim, desastres naturais, né, que a gente vê de um furacão ou de um sim. terremoto, né? Realmente a gente nunca viveu muito isso, é verdade. E crises também, tipo 2008, a crise de 2008, crash financeiro, aqui no Brasil praticamente não faz sentido hoje. Então, os chefes, os líderes brasileiros, eles não tinham que se preocupar. A preocupação realmente era como desenvolver as pessoas dentro do escritório. Você não se preocupava em desenvolver uma pessoa cuja família esteja perdendo a casa, por exemplo, no crash financeiro, ou que teve um terremoto na região de qual ele veio. Essa foi a primeira crise realmente de larga escala que o líder brasileiro precisou lidar, precisou enfrentar mesmo, algo que saísse do campo do trabalho e realmente tocasse na vida das pessoas. Eu não sei se dentro desses últimos 3 meses você teve algum aprendizado, alguma coisa de diferente dentro dessa questão de ser líder, algo mesmo que você tenha absorvido, que você tenha percebido que isso impacta na sua forma, no seu estilo de liderança, no seu estilo de gestão daqui para frente. Olha, eu acho que dois aspectos. Pensando em termos que você falou dos brasileiros, né? Eu, graças a Deus, também tive uma carreira muito internacional, Mônica. Uhum. Eu morei, quase trabalhei na empresa 5 anos nos Estados Unidos. Eu tive também um ano trabalhando na Europa, na Bélgica, e sempre lidei muito com muitos clientes global, né, multinacionais, suíços, japoneses, sabe, alemães. Assim, eu realmente tive uma condição espanhóis. Eu tive uma condição de ter uma carreira muito internacional e muito multicultural. E eu concordo com você que a gente, brasileiro, nunca sofreu, né, grandes coisas, a gente não passou por grandes guerras, a gente não tem desastres naturais, né, terremotos, você viu agora no México, coitado, assim, além da pandemia, teve um tema de terremoto, o Chile, e todos esses outros. Mas eu acho que tem uma característica do líder brasileiro que eu vou te falar que eu nunca vi tão bem desenvolvida nos outros líderes no mundo. E essa característica chama-se flexibilidade, Mônica. Assim, eu acho que o líder brasileiro é extremamente flexível, a gente se adapta de uma forma muito rápida às coisas. Eu acho que o que eu, vamos dizer, aprendi, ou o que eu exercitei, né, nesses 3 meses foi exercitar a minha flexibilidade, entendeu? Eu acho que nós somos, líderes brasileiros, são contorcionistas, entendeu? E aí o seu amigo aqui brincou de se contorcionar também para, justamente, com criatividade, com visão, bypassar os problemas. Então, eu acho que esse foi um período que exigiu de todo mundo uma coisa que, novamente, eu acho que os brasileiros têm bem. E você viu também, eu fiquei muito impressionado com o nível de mobilização que a gente teve e as empresas tiveram, né, Mônica, para apoiar ou para atuar de alguma forma no combate à pandemia, né? Você vê tantas empresas fazendo ações, execuções, não só simplesmente dando dinheiro, entendeu? Mas participando, né? Você viu a Ambev botando álcool gel ali dentro das coisas, você viu a Gerdau construindo hospital, né? Assim, e você viu muitas empresas fazendo voluntariado, nós mesmo tivemos uma série de coisas de voluntariados,
E aí, na flexibilidade, na coisa, a gente fez uma campanha de doação de cesta, e o meu ponto é assim, se a gente atingir um número de doações X, eu vou pagar uma prenda. Eu vou cantar lá na frente de todo mundo, e eles escolhem a música e não sei o quê, que é para estimular as pessoas a participarem. Então, eu acho que essa capacidade de flexibilidade, né, e de adaptação, resiliência, vamos dizer. Então, vamos trocar essa palavra flexibilidade que eu falei para você que é jornalista, que conhece melhor essa língua do que eu acho que a palavra é resiliência. Eu acho que resiliência é muito forte para o líder brasileiro, e eu acho que é isso que a gente exercitou muito, e eu acho que eu vou sair muito mais resiliente dessa crise do que eu entrei, entendeu? Eu acho que é isso que eu exercitei aqui nesse tempinho.